Olá, cursista, meu nome é Ana Lúcia. Eu estarei com você dando continuidade ao módulo 5 do curso de Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos do Instituto UFC Virtual. O tema desta unidade é intitulado Aspectos Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos. A história da educação de jovens e adultos em nosso país sempre foi marcada por lutas de educadores e militantes que se preocupavam com a formação dos adultos desescolarizados. Tais adultos eram pessoas que haviam interrompido os seus estudos por conta de condições socioeconômicas e também culturais. A EJA, historicamente, ela tem características pontuais e também compensatórias. E neste momento, nós precisamos refletir um pouco sobre as bases legais da educação de jovens e adultos. A Constituição de 1988, ela traz inúmeras referências aos jovens e adultos no capítulo da educação. As bases legais da LDB, Lei, Diretrizes e Bases, deixam claro que, sendo a EJA uma modalidade de educação básica, inclui também as etapas fundamental e também a etapa média. No que se refere aos componentes curriculares dos seus cursos, a educação de jovens e adultos toma para si as diretrizes curriculares nacionais, a SEB e também a CNE. Tais diretrizes, elas passaram por uma ressignificação em diretrizes específicas que atendam às peculiaridades e também às especificidades desta modalidade de ensino. As transformações ocorridas nos últimos 20 anos e o advento da sociedade em rede trouxe vários desafios para a educação do século XXI. A educação de jovens e adultos, ela também é uma educação possível e também tem um potencial capaz de mudar significativamente a vida de algumas pessoas, permitindo que elas reescrevam a sua história de vida. Portanto, essa modalidade precisa ter uma nova visão, ela precisa ser respeitada em suas especificidades, como aqui já foi falado, e também em suas peculiaridades. E os profissionais que atuam nesta modalidade de ensino, eles devem ter também habilidades específicas, a contar também o ambiente físico adequado, programas adequados, conteúdos contextualizados e uma metodologia própria para esta modalidade. O Ministério de Educação, MEC, nos últimos anos tem se preocupado e também investido em programas de formações docentes em diversas modalidades, porque o Ministério de Educação compreende que a qualidade do ensino ela está atrelada à relação do professor com o aluno. Segundo a professora Mizukami, 1986, o conhecimento humano, dependendo dos diferentes referenciais, ele é explicado diversamente em sua gênese e também seu desenvolvimento e condiciona alguns conceitos que são conceitos diversos, conceito de homem, de mundo, de cultura, de sociedade e também de educação e alguns mais. Dentro de um mesmo referencial é possível existir diversas abordagens, tendo em comum apenas diferentes primados, ora de objeto, ora de sujeito, ora de interação de ambos. Segundo a mesma autora, a educação educativa, a autora, ela diz que essa educação é exercida pelos professores em situações planejadas de ensino e aprendizagem. E sempre essa ação educativa, ela é intencional. O estudo acerca dessas diferentes linhas pedagógicas, tendências e também abordagens no ensino brasileiro, eles podem fornecer diretrizes à ação docente, mesmo considerando que a elaboração que cada professor faz delas é individual e também é intransferível. Agora, nós iremos estudar as abordagens pedagógicas, conforme as referências da autora Mizukami. A primeira abordagem que nós vamos ver, ela é muito ainda utilizada em nosso país nos dias de hoje, que é a abordagem tradicional. A abordagem tradicional é a visão de homem, o conceito de homem
que essa abordagem tem é que o homem é um receptor passivo. Quando ele é repleto de informações, essas informações são repetidas e também são acumuladas. E essa pessoa, para que ela possa ter uma eficiência no seu trabalho, ela vai estar com todas essas informações acumuladas em sua mente. Temos também a visão de mundo. A realidade da visão de mundo, ela é transmitida ao ser humano através da educação formal, família e também igreja. A sociedade e cultura, que é um referencial também da autora. Na abordagem tradicional, esse ensino está ligado aos valores utilizados na sociedade em que está inserido. As provas, os exames são necessários para que se tenha constatação mínima de conhecimento cultural ao qual foi atingido. Temos também o conhecimento, que é um referencial também abordado pela autora. O conhecimento dentro da abordagem tradicional, há aqui também uma preocupação com o passado como modelo a ser imitado e como lição para o futuro. Evidencia-se o caráter cumulativo do conhecimento humano pela transmissão. Aqui o sujeito é insignificante na elaboração e também na aquisição do conhecimento. Quanto à educação, na abordagem tradicional, a educação trata-se de uma transmissão de ideias. Essas ideias são selecionadas e organizadas logicamente, sob diferentes formas. Se baseia na questão apenas de depositar informações, tendo assim uma visão individualizada da educação. A escola. Na abordagem tradicional, a escola aqui é onde se realiza a educação. Seu processo é de transmissão de informações. O ensino e a aprendizagem. O ensino e a aprendizagem, ele dá ênfase na situação da sala de aula. O professor é quem passa este conhecimento. A relação professor e aluno na abordagem tradicional, o papel do professor é de um mero transmissor de conteúdos, conduzindo seus alunos em direção aos objetivos que lhes são externos. A metodologia também corresponde a aulas expositivas e a avaliação é a exatidão dos conteúdos que são ensinados. Agora nós iremos ao estudo da abordagem humanista. A visão de homem da abordagem humanista é que o homem é o arquiteto de si mesmo. O homem está em constante processo de atualização e se atualiza no mundo. A visão de mundo deste homem é que ele teria o papel fundamental de criar condições de expressão para esta pessoa. A realidade é desenvolvida e impregnada de conotações particulares. Sociedade e cultura. Na abordagem humanista, a única autoridade necessária aos indivíduos é a de estabelecer qualidade de relacionamento interpessoal. No conhecimento, o único homem que se educa é aquele que aprendeu a como aprender. A finalidade da educação dentro da abordagem humanista, ela tem como finalidade, a primeira é a criação das condições que facilitem a aprendizagem do aluno como um objetivo básico para liberar a sua capacidade de autoaprendizagem. A escola, no sentido desta abordagem, é a troca de experiências vivenciada no ambiente escolar, pois possibilita a evolução do ser como um todo. E o professor, a relação do professor e a questão do ensino e aprendizagem, o professor aqui ele é um facilitador neste processo de aprendizagem. A relação desse professor com o aluno desenvolve suas próprias competências, com isso ele tem que facilitar esta aprendizagem. A metodologia não se enfatiza técnica ou método a facilitar a aprendizagem. Cada educador, ele mesmo é que deve facilitar a aprendizagem de acordo com os seus alunos. A avaliação desta abordagem, ela é feita de forma que o aluno ele pode criticar e ele pode opinar. Para ambos, os alunos aprendem muito mais na prática e também a questão de tempo. Deve existir a avaliação de cada um sobre a sua própria aprendizagem. Iremos agora passar para a abordagem cognitivista, também é um referencial
da autora Mezukami. O homem, a visão de homem dentro desta abordagem é que o homem é um ser inacabado e ele está sempre em busca de conhecimentos. Portanto, ele interage com o mundo para gerar as transformações. Essa visão de mundo, à medida que surgem necessidades, o homem vai inventando, descobrindo instrumentos que possibilitem a adaptação do mundo. A sociedade e a cultura, dentro dela, o ser humano ele deve reconhecer e respeitar as regras de cada grupo. O conhecimento aqui é um processo inacabado e essencialmente também é um processo ativo. O papel da educação aqui é um processo de situações que sejam desequilibradas para o aluno. O objetivo da educação consiste em motivar o aluno e também fazer com que ele aprenda por si próprio. A escola aqui ela tem que proporcionar ao aluno toda a motivação para a construção do seu conhecimento. O ensino e aprendizagem, ele é um processo de amplo desenvolvimento das estruturas mentais que desenvolvem a inteligência fazendo uso dos seus conhecimentos adquiridos pelo sujeito. A relação do professor e o aluno é necessária também através do convívio, do diálogo entre o professor e também entre o seu discente. A metodologia é elaborar um trabalho de equipe para os indivíduos e também esse trabalho tem que ser decisivo no seu desenvolvimento intelectual através de uma partilha de ideias, informações, responsabilidades e decisões. A avaliação ela poderá ser feita através de produções e reproduções livres, em que se possa verificar o aprendizado do aluno sob diferentes formas e sob diferentes ângulos, podendo controlar o aproveitamento e apoiando também em múltiplos critérios. Temos aqui a abordagem sociocultural. Essa abordagem é a abordagem do nosso educador brasileiro e também teórico, Paulo Freire. Nessa visão aqui de homem, o homem é formado pela educação que ele tem. Esta educação deve ser feita de modo que capacite o homem para fazer as suas próprias escolhas. A visão de mundo passada por Paulo Freire é o meio onde o homem vive, ele se desenvolve e forma também a sua própria cultura. Sociedade e cultura. O homem cria aqui a sua cultura de acordo com aquilo que ele vive. O conhecimento aqui, na visão de Paulo Freire, o homem animal racional só se torna racional de fato quando ele adquire o conhecimento, e este nunca pode ser tirado do homem. A educação dentro dos parâmetros de Paulo Freire, antes de adotarmos métodos educativos, para ele nós devemos ter conhecimento de homem e também dos seus meios de vida, para que essas atividades não se reduzam à condição de objeto. A escola para Paulo Freire é uma instituição que existe em uma determinada sociedade, e ela deve ter como prioridade própria a possibilidade de um crescimento mútuo entre professor e também aluno. O ensino e aprendizagem, dentro dessa proposta, ele, para se obter bons resultados na área pedagógica, não se pode querer que o aluno apenas receba o conteúdo. Ele tem que fazer parte dessa construção do conhecimento. A relação do professor e do aluno, ela se dá através de uma troca mútua, de um respeito mútuo, de uma dialogicidade. A metodologia de Paulo Freire é um método de alfabetização que tem a ver com a questão de um método ativo e também de um método dialógico e crítico. Os alunos aqui, eles irão aprender com as suas próprias experiências. A avaliação dentro desta abordagem crítico e também social, essa abordagem, a avaliação mais válida é a autoavaliação e também a avaliação mútua. Porque sem esse tipo de avaliação, a nota e nem o exame teria nenhum sentido. O currículo da EJA tem que ser um currículo específico, um currículo que respeite as suas particularidades, as suas peculiaridades e também as suas especificidades. É necessário que os conteúdos sejam analisados, abordados de um modo a formarem uma rede de conteúdos significativos. Esses conteúdos devem levar em conta a relevância social e também a contribuição para o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento mental deste aluno. Dentro da educação de jovens e adultos, nesse campo educacional, nós podemos fazer aqui um resumo dessa parte do currículo, que os educandos eles devem ser concebidos como sujeitos socioculturais de direitos, portanto, coparticipantes
e também mentores desse processo pedagógico de aprendizagem. Essa proposta tem que estar adequada às suas necessidades, desejos e também história de vida. Ficaremos por aqui com mais uma aula do Instituto UFC Virtual.